Muito bem, hoje eu quero falar com vocês de um tema muito forte e que nós precisamos ter um entendimento em relação ao que é força e o que é fraqueza. Diga força e fraqueza. São duas palavras que nos levam a pensar naturalmente de que a força é alguém que tem sucesso, quem é forte é alguém que prevalece. E quando falamos de fraqueza, imaginamos que alguém é um perdedor, um derrotado. Essas duas palavras hoje eu quero estudar com você em nome de Jesus. E você também que está na sua casa. Eu te convido a não deixar esses minutos que estaremos juntos, porque você vai ter um pouco mais de clareza. Nós vamos mergulhar nessas duas palavras que podem definir a vida de cada um de nós: a força e a fraqueza. E se nós olharmos para a palavra de Deus, eu quero dar como ênfase a vida do apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos meditar e vamos explorar um pouco mais esse texto que eu acredito que você já o conheça, que mostra o momento onde o apóstolo Paulo diz que havia um espinho na carne. Diga, espinho na carne. Obrigado, é para enfatizar dentro de você. E é interessante que o apóstolo Paulo é um homem experimentado, ele teve muitas experiências com Deus. O apóstolo Paulo, ele venceu o naufrágio, as prisões, as perseguições, as injúrias. O apóstolo Paulo venceu a morte física, espiritual, ele superou. Todas as vezes que ele foi preso, ele não estava preocupado com a sua própria vida, mas ele escrevia cartas às igrejas preocupado com as outras pessoas. Ele estava deixando do que era dele para ter um pouco mais de Deus. Ele valorizava muito mais o que era eterno do que era temporal. E a expressão que ele traz aqui no 2 Coríntios capítulo 12 chama a atenção, porque ele traz uma revelação de uma experiência que ele teve com Deus. Ele viu a glória de Deus, ele teve uma experiência celestial. Se você ler o capítulo 12 desde o princípio, você vai observar que ele teve uma experiência nos céus. Ele foi ao terceiro céu, ou seja, no trono de Deus. E a Bíblia diz que há coisas que ele viu e presenciou que ele se abstém até mesmo de dizer. Uau! Isto mostra um homem que viu a glória de Deus. E nós falávamos aí na vigília, na sexta-feira, hoje de manhã, na reunião com discípulos, sobre a importância da glória de Deus, de valorizar a glória de Deus. Não vou entrar nessa linha, mas só para nós enxergarmos que esse homem teve essa experiência já no seu ministério. Lembra, se você vê em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo para Paulo, ele também tem uma experiência gloriosa. A Bíblia diz que uma luz dos céus veio sobre ele, derrubou do seu cavalo. Ele estava indo a Damasco para pressionar, para matar os cristãos. Ele tinha uma carta do governador para ir a Damasco para exterminar cristãos, para prender cristãos. Ele tem uma experiência e há uma voz que diz: Saulo, por que me persegues? Ele diz: eu, Senhor, perseguindo. E Deus então dá clareza a ele do mundo espiritual, e ele se converte, ele se rende a Cristo. E a conversão de Paulo nos mostra claramente que ele nunca mais foi o mesmo homem.
Um homem que teve a coragem de dizer que seja como eu, imitador de Cristo. Uau! Que coragem! Um homem que tem um testemunho vivo de andar com Cristo. E olha que ele não foi um dos apóstolos. E teve uma eficiência no seu ministério, muito mais que alguns dos apóstolos. Sabe por quê? Porque esse homem viu a glória de Deus. Como também Pedro, Tiago e João no monte, onde Jesus, no monte da transfiguração, brilhou o rosto de Cristo e suas vestes. A Bíblia diz que eles estavam exaustos, cansados, mas não pegaram no sono e puderam presenciar a glória de Deus. Havia um sono muito grande, muitas vezes estamos num sono espiritual profundo e perdemos a glória de Deus que está diante de nós. Por isso que você esteja sempre acordado espiritualmente, em nome de Jesus. Voltando para o texto, ele diz no versículo 7, que para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. A gente pode colocar aqui, está aqui, gratidão. Olha que lindo. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, essa versão dizendo, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa. Outra versão diz um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é realmente, os historiadores, alguns dizem que é uma enfermidade, outros dizem que é um problema emocional, outros dizem que é um problema de relacionamento, enfim, há um espinho na carne, aqui dizendo que é uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Uau! Continuando. 3 vezes, diga 3 vezes. Obrigado. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu. Olha o que Deus diz para Paulo, e a palavra é ontem e hoje e eternamente, diz para mim e diz para você. A minha graça é tudo que você precisa. A minha graça, diz o Senhor, te basta. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando estou fraco, aí que estou forte. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Me alegrar com as minhas fraquezas. Que louco que é isso. Para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Até aí. Uau. Querido, não, continua, né? Tem mais. Nós vamos até o versículo 10. É aí, exatamente aí. E olha o que ele diz, baseado nessa experiência que ele teve. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco a minha força, então tenho força de Cristo em mim. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra. Queridos, você consegue entender que o apóstolo Paulo, ele identifica força e fraqueza diferente, talvez, da sua concepção? O que é força? E o que é fraqueza para você? É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que diante de algo eterno, eu perco algo natural. Está claro isso. Mas nós olhamos também, me lembrei hoje falando de manhã de Abraão, quando Deus disse para ele que Deus iria dar uma terra da promessa, ou seja, Deus tinha uma herança para dar a Abraão e a sua geração, os patriarcas.
de Abraão surgiria a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Para que ele pudesse desfrutar da promessa, ele teve que dar um passo de fé, nem mesmo sabendo aonde seria essa terra da promessa. Ou seja, ele deixou algo que ele tinha, que era Harã, para ir à terra que Deus havia prometido. Isso tem uma grande revelação para nós, querido. Se você quer algo eterno, vai ter que perder algo natural, para que você alcance a eternidade. Isso é uma realidade, nua e crua, que você precisa entender. Agora, ele diz, me foi posto um espinho na carne. Essa experiência de ter sido arrebatado ao terceiro céus, fez com que ele tivesse esse espinho na carne. Esse espinho na carne, essa dor que estava o incomodando, ele orou 3 vezes pedindo que tirasse. Isso era para protegê-lo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não pudesse ser arrogante, para que ele pudesse se colocar no lugar dele e entender que toda a glória é de Deus e não dele. Queridos, por causa disto, por causa desse espinho na carne, eu orei 3 vezes ao Senhor. Esse espinho na carne talvez estivesse quase paralisando o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Deus tinha ainda para ele e através dele poderia ter sido paralisado se ele não tivesse o entendimento de que aquele espinho na carne era algo para protegê-lo. Até porque o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele recebe essa revelação, ele busca um entendimento, ele fala, opa, pera lá, se Deus diz que a graça dele me basta, porque da onde ele me tirou, e da onde ele está me levando, eu estava condenado à morte, e hoje eu tenho vida abundante, eu ia para o inferno, e agora eu vou viver a eternidade com ele, basta. É muito louco. Nós vivemos o século 21, queridos. Diante de nós está muitas coisas a serem conquistadas. O natural, ele inflama dentro de nós a cada hora, a cada momento, a cada nova conquista. E vai abafando o sobrenatural, o que é eterno. Nós temos que ter um cuidado muito grande, um equilíbrio muito grande de identificar o que é natural, o que é sobrenatural, o que é temporal e o que é eterno, o que é força e o que é fraqueza. E ele então, com esse entendimento, ele de boa vontade, não foi de qualquer maneira, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. As minhas fraquezas repousam sobre mim, diante delas, o poder de Cristo. Meu Deus, pelo que sinto prazer, não é isso? Eu estou lendo de novo porque essa versão, ela tem o mesmo sentido, mas com palavras que podem ajudar a clarear um pouco mais para você o que é força e o que é fraqueza. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Escuta, para muitos talvez, fala, pera lá, o apóstolo Paulo era um masoquista, um cara que gosta de sofrer, um cara que tem prazer no sofrimento. O que é isso? Que loucura é essa? Mas querido, o que nós identificamos aqui, que o prazer do apóstolo Paulo estava no propósito e não na dor. Há uma diferença muito grande. O prazer que ele está dizendo diante das fraquezas, das injúrias, das necessidades, das tribulações, das perseguições, é diante de um propósito, porque ele diz no final, vírgula, por amor de Cristo.
eu tenho prazer em todas essas dificuldades e necessidades que eu vivo. Eu tenho prazer porque eu tenho um propósito, eu sei aonde eu vou, eu tenho um objetivo. Por isso, diante das minhas necessidades, fraquezas, injúrias, perseguições, eu sei no Deus que eu creio, e Ele vai fazer dessa fraqueza força na minha vida. Até porque Ele diz, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Diga, porque enquanto sou fraco, então eu sou forte. Que loucura é essa? Você consegue então, talvez, quebrar aí algumas crenças do que é força e do que é fraqueza? O apóstolo Paulo define, Reginaldo, força e fraqueza, talvez muito diferente de nós. Um homem experimentado, um homem forjado, um homem que viu a glória de Deus, o homem que não abriu mão da glória de Deus, querido. Isso é maravilhoso. Isso nos remete e nos mostra que a fraqueza é uma oportunidade para que você busque a força de Deus. A fraqueza, ela te coloca numa posição onde você precisa buscar a força de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, porque senão você vai continuar vivendo essas fraquezas, e essas fraquezas vão te paralisar. Quem está entendendo? Você aí que nos ouve, querido, qual é o sentido que você dá à força e fraqueza? O apóstolo Paulo nos ensina algo grandioso. Diante de tudo isso, ele diz, olha, por amor de Cristo, por um propósito, eu consigo vencer as minhas dores, as minhas necessidades, as perseguições, as injúrias. Eu consigo vencer porque eu tenho um objetivo definido, eu tenho um propósito, e o propósito passa pelo amor de Cristo. Simples, objetivo, e que você tenha clareza nessa noite. Queridos, se nós olharmos para o contexto natural e o sobrenatural, vamos olhar para Davi. Davi, um homem, um jovem ainda, que vai ao exército de Israel, que estava em guerra com os filisteus, não é isso? Ele vai levar alimento para os seus irmãos, o lanchinho. E quando ele se depara com o exército afrontando o exército de Deus, do Deus vivo, ele ficou indignado com aquilo. Havia uma fraqueza determinada através do rei Saul, e a fraqueza ele contaminou todo o exército. E Davi chegou e não se contaminou, porque a fraqueza de Saul o paralisou. E diante daquela fraqueza, Davi se posicionou de uma forma muito diferente. Um garoto fraco, diante de um exército de homens fortes, chega um garoto mirradinho, fraquinho. Ou seja, escuta, leva ele para o rei lá, esse maluco, vê o que o rei faz com ele. E o rei, então ele consegue mostrar para o rei e que ele tinha habilidades. E diante da fraqueza do rei, ele estava mostrando, diante de um gigante como Golias, parece que nós somos fracos, mas aí, rei, que nós somos fortes. Sabe por quê? Porque eu já venci leão, já venci urso, já matei. Tá bom, então coloca a minha armadura. Não serviu a armadura do rei. Franzininho, fraquinho, um homem que demonstrava uma fraqueza muito grande, e todos achando, o rei está maluco, esse cara vai virar comida de bicho. Ele diz, rei, você não está entendendo, a minha fraqueza em Deus é força, e eu não vou no meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele venceu, querido, um franzino, um que parecia ser fraco, a fraqueza se transformou em força, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos.
Você entende o que é fraqueza, o que é força? O que você entende disso? Se você olhar para Juízes no capítulo, acho que é o capítulo 6, eu vou até abrir aqui, Juízes capítulo 6, deixa eu só ver se é mesmo. Olha aqui, que quando Deus fala com Gideão, vai nessa tua força, valente. Opa, tem valente aqui, né? Cadê aqui? Tem leão também, isso, opa, glória a Deus. Queridos, olha que louco que é isso. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. Essa opressão era de tudo aquilo que o povo de Israel, eles plantavam na hora da colheita, os midianitas vinham e tomavam tudo. Sempre ficavam sem nada, né? E é interessante que quando, versículo 6 do capítulo 6, diz que Israel estava muito debilitado diante dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eu não vou ler tudo, mas aqui, depois, já no versículo 12, então, Gideão estava ali malhando o trigo, não é isso? E o Senhor disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, então, ai meu Senhor, ai meu Deus, eu sou fraco, eu estou aqui escondido malhando o trigo porque eu estou com medo dos midianitas, eu não sou nada, sou ninguém, sou da família mais humilde de Israel. E Deus, ei homem valente, Deus estava vendo força na fraqueza. Deus olhando para o homem se sentindo fraco, mas vendo uma força que havia dentro dele. E esse homem, nós sabemos que Deus dá uma estratégia, ele reúne mais de 30 mil homens para enfrentar os midianitas, e aí houve muitos deles que fracassaram, desistiram. No final das contas ele vence com apenas 300 homens. Uma batalha na força do Senhor. Olhamos para Crônicas, aonde o rei de Judá, Josafá, reúne o seu pequeno exército, porque havia uma notícia que 3 outros exércitos iriam atacá-los. Rei Josafá ele caiu de joelhos, ele ficou ansioso, mas aí logo ele foi buscar a Deus e buscou a presença de Deus e clamou a Deus e disse: os meus olhos estão em Ti, Senhor. Ele não foi preparar rapidamente o seu exército. Hoje no exército, quem já fez exército aqui? Levante a mão. Nós temos um sargento ali, né? Se tiver uma guerra, os reservistas serão convocados. Certo, Daniel? Vai ser convocado, os reservistas. Mas Josafá não foi atrás de reservista, não foi atrás de mais armas, espadas, nada disso. Ele buscou o Senhor. E Deus disse que era com ele. E Deus disse para ele: seguinte, eu estou nessa batalha, e eu vou transformar a sua fraqueza em força. Ele acreditou nisso. Colocou diante do exército os levitas, os adoradores. Amém, Rainer? E assim foram e começaram a adorar ao Senhor, rumo à batalha. Não derramaram uma gota de sangue, não levantaram uma espada. O Senhor deu a vitória neles, porque onde há fraqueza, Deus traz força. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Voltando aqui o texto, aonde nós aprendemos com o apóstolo Paulo, e nós podemos explorar essa experiência que ele teve, tão poderosa, queridos. E nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele fez uma conexão da revelação que ele teve extraordinária do terceiro céus, com um espinho irritante na sua carne. Eu acredito que talvez você também tenha um espinho na carne. Talvez você tenha um espinho, algo que te incomoda, algo que tira a sua paz, a sua alegria, algo que tem
roubado o seu sono. Seja a sua vida pessoal, espiritual, emocional, familiar, profissional, financeira. Eu creio, todos nós temos um espinho na carne, algo que nos incomoda, algo que nos tira o sono. O apóstolo Paulo estava diante de uma situação como muitas que talvez possamos estar vivendo, mas aquele espinho na carne não paralisou o apóstolo Paulo, ou seja, estava o incomodando. Para que seja registrado aqui na Bíblia, que haja esse registro, e ele expressa a sua dor, algo que nos ensina muito. Primeiro, querido, ele orou apenas 3 vezes. 3 vezes. Diante do nosso espinho na carne, nós às vezes estamos orando há 1 mês, 1 ano orando e lamentando e clamando por esse espinho na carne, e nada acontece. Quantas coisas talvez nós estamos vivendo há um bom tempo, um espinho dolorido na carne, uma dor incontrolável, que incomodou o apóstolo Paulo, que talvez esteja te incomodando. Mas há uma diferença entre mim e o apóstolo Paulo. Ele continuou avançando, mesmo doendo. Ou seja, é o que nós já sabemos, um vencedor é aquele que vence a sua própria dor. O apóstolo Paulo não ficou lamentando, ele prosseguiu, ele entendeu e diz: bom, diante, aqui ele deixa para nós, é um sinal, né, do que talvez fosse a sua dor, o espinho na carne. Mas ele tem essa revelação de que Deus diz: a minha graça te basta. A revelação que ele tem, eu preciso entender então que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força vai ser aperfeiçoada na minha fraqueza. Portanto, eu vou ter prazer, eu vou deixar de lamentar e vou ter prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Ou seja, eu vou ter prazer diante de tudo isso, porque eu tenho um propósito. Meu propósito passa pelo amor de Cristo. Eu tenho um objetivo e eu vou alcançá-lo, porque o amor de Cristo é na minha vida. E mesmo com todas essas circunstâncias que eu estou vivendo, a alegria no Senhor me dá força. A alegria em Deus me fortalece em meio à minha necessidade, em meio à minha dor, em meio a um espinho terrível que me incomoda. Mas nada paralisou o apóstolo Paulo, nem naufrágio, nem prisões, nem açoites, nada o parou, nem mesmo a sua dor mais intensa na própria carne. Você consegue entender isso? Vocês estão aí, gente? Você aí que está na internet, querido, saiba disso. Eu vou repetir o que eu já disse. O prazer do apóstolo Paulo não estava na dor, porque assim ele seria masoquista. O prazer dele estava no propósito. O prazer do apóstolo Paulo está no propósito, não na dor. O propósito de Deus, a vontade de Deus supera a dor. Se você não sabe, vou te dar uma notícia. Esse espinho na carne que você carrega, talvez tenha que carregá-lo. Se o apóstolo Paulo, um imitador de Cristo, carregou um espinho na carne, eu e você não somos mais bonitos que ele.
Que silêncio, gente. Eu não sei se é de reflexão, de interrogação, ou querendo jogar o sapato em mim. As mulheres mais fácil para tirar o sapato, né? Estou brincando. Ei, queridos, há um espinho na carne que você não precisa estar valorizando ele. Você precisa renunciá-lo, sim. Mas saiba que o apóstolo Paulo, ele conviveu com o espinho na carne. E diante das fraquezas que ele enfrentou, ele tinha prazer, porque ele vencia os dias no amor de Cristo e diante do propósito de Deus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós vamos continuar paralisados pelas nossas fraquezas se nós não entendermos que a força não vem do braço, não vem da minha capacidade intelectual, vem de Deus. Olhamos para Moisés, Deus escolhe Moisés como libertador do povo de Israel. 400 anos escravos, Deus levanta um libertador porque havia um clamor daquele povo. E ele, quando se depara com a glória de Deus, como a sarça ardente no deserto, ele teve uma experiência com a glória de Deus. E quando ele vê a sarça ardente em chamas, e Deus diz: Moisés, tire as sandálias porque esse lugar é santo. Uau! E Deus fala com Moisés face a face. Ele diz: Senhor, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, acho que o senhor está enganado, não sou eu. Ele começou a colocar uma série de fraquezas que tinha, e Deus olhando as suas forças, e Deus deu um colher de chá ainda para ele, falou: eu sou gago, como é que eu vou falar com o faraó? E Deus ainda deu uma mãozinha para ele, falou: vou mandar o seu irmão Arão, até que você destrava essa língua, eu vou mandar Arão para você. Deus faz assim com a gente também, hein, William? Queridos, Moisés, um homem que viu a glória de Deus, não só uma vez, um homem que marcou uma geração, porque a sua fraqueza se transformou em força. O profeta Elias derrotou 450 profetas de Baal, um homem só, mas ele não estava sozinho. Diante da sua fraqueza, da sua limitação, ele venceu através da força que há em Deus. Você entende? A nossa batalha, ela é muito mais no mundo espiritual do que no natural. Estamos brigando com as pessoas, estamos lutando, né, com as pessoas, estamos lutando nos relacionamentos e não entendemos que a nossa guerra está acima de nós, é no mundo espiritual. E tem muita batalha que você não vai vencer na sua força, é na força do Espírito Santo de Deus. E o que nós aprendemos aqui, quando ele se vê fraco, e aí então que Deus o faz forte. Sabe por quê? Porque não depende dele, depende de Deus. Quando eu passo a depender de Deus, eu uso a força de Deus, porque a minha é limitada. Porque quando sou fraco, que sou forte. Então a fraqueza é a oportunidade de você contemplar a glória de Deus. A fraqueza é a oportunidade que você tem de ter a força de Deus. É o que ele está dizendo. Quando ele diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. No capítulo 4, Filipenses ou Timóteo? Me fugiu aqui, acho que é Filipenses. Ele diz, Filipenses capítulo 4, quando ele diz: olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez me renovastes, e o meu favor e o vosso cuidado, e que também não tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo ainda, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que louco que é isso, que tremendo que é isso. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância.
mesmo passando tudo isto, aqui que ele diz, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E diz, tudo posso naquele que me fortalece. A força é de Deus. A força é de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra. Voltando aqui, querido, em 2 Coríntios, me arremete aos Salmos 18. Eu vou encerrar aqui no Salmos 18. Salmos 18, nós observamos Davi, um homem que aqui ele faz uma canção a Deus, em gratidão a Deus por todas as batalhas vencidas, um guerreiro vencedor, e que ele louva a Deus pelos livramentos que Deus deu em cada uma das batalhas, ou seja, reconhecendo que Deus transformou a sua fraqueza em força. E olha o que ele diz, capítulo 18 de Salmos, versículo 1. Coloca aqui para o pessoal de casa acompanhar, meu querido. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Tem uma vírgula, né? Olha o entendimento de amor. Eu te amo, ó Senhor. Não, volta lá, meu filho. Tem uma vírgula lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Diga, força minha. Depois ele diz, o Senhor é a minha rocha. Diga, Ele é a minha rocha. A minha cidadela. O meu libertador. O meu Deus. O meu rochedo. O meu refúgio. O meu escudo. A força da minha salvação. O meu baluarte. Davi reconhece todas essas referências que ele dá, reconhecendo quem é Deus. E o que chama minha atenção, Alex, é que ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ou seja, o que me mantém de pé, inabalável diante da batalha, é exatamente Deus que é a minha força. O homem inabalável é aquele que anda na força do Senhor, o nosso Deus. Mas preste atenção, a maneira como o salmista diz, talvez você tenha lido o Salmo 18 centenas de vezes, mas olha, ele diz algo que me chama a atenção. O Senhor, a força minha, o Senhor, a minha rocha, o Senhor, a minha cidadela, ou seja, o meu lugar seguro, o Senhor, o meu libertador, o Senhor, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, a minha fortaleza. Ele usa algo que me chama a atenção, o meu Deus, a minha força, o meu refúgio, a minha cidadela, o meu porto seguro, o meu baluarte, o meu Deus. Porque nós podemos dizer de um Deus. A Bíblia diz que há muitos deuses. Pessoas reverenciam deuses. A Bíblia inclusive diz que Deus é o Deus dos deuses. Porque tem muita gente levantando outros deuses. Mas nós, quando falamos de Deus, é o Deus criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus levantado por mãos humanas. É o nosso Deus que transforma fraqueza em força. E nós olhamos para Davi
E mesmo numa situação difícil, ele sempre colocou-se diante de Deus. Os salmos revelam o coração de Davi. E nós olhamos aqui, querido, para isso que me chama a atenção. 10 referências ele faz de Deus, ele diz que é meu. Ou seja, está trazendo Deus para a sua vida. Estou trazendo Deus para perto de mim, eu quero estar perto dele. É o meu Deus. Lembra de Daniel? Daniel, na Babilônia, diante do rei Nabucodonosor, o rei todo-poderoso, que se rendeu ao Deus, sabe de quem? Ele dizia, o Deus de Daniel. Ao Deus de Daniel ele se referia a Deus. Alguém está entendendo? Porque Deus não é simplesmente uma referência que você pode usar aleatoriamente, não. É o meu Deus, é a minha força, é a minha cidadela, é o meu refúgio, é o meu baluarte. É o meu libertador. Eu trago para a minha realidade o Deus Todo-Poderoso. Querido, quando nós falamos de Deus, de que maneira nós falamos? Que Deus é esse? Será que alguém pode ver esse Deus na minha vida? Não, quer dizer, pera lá, é o meu Deus. Não, é o meu Senhor. Não, é a minha fortaleza. É o meu refúgio. Quando muitas vezes, nós tomamos posse de alguma coisa, aí você vê às vezes pessoas, consciente ou inconsciente, não estou aqui para julgar ninguém, mas dizendo, não, esse é o meu carro, essa é a minha casa, esta é a minha mulher. O que mais? O que você pensar aí? E não fazemos com Deus da mesma maneira. Não, Cristo, não está entendendo. Eu estou falando do meu Deus, do meu Senhor, do meu libertador, do meu Salvador. Vocês estão entendendo, gente? Nós tomamos posse de muitas coisas e não dividimos com ninguém, né? Não, isso é meu. Isso é meu. Eu vou contar uma aqui de hoje para vocês rirem de mim. Hoje, de manhã, correria, trouxeram um café para mim, né? Trouxeram um café cedo aqui, aí a Pom, muito gentil, trouxe 2 pães, né, de queijo, é isso? Aí, naturalmente, eu comi os 2. Aí, a minha esposa sentou ali e falou, escuta, você comeu os 2 pães de queijo? Ah, não eram os 2? Puxa, era um para mim e um para você. Aí eu fiquei mal na fita, né? Aí eu falei, bom, deixa eu consertar essa situação. Aí fui num amado e querido menino maravilhoso que eu amo, aí falei, cara, corre para mim lá, compra um pão de queijo. Eu preciso amenizar a situação. Sabe aquele negócio? Não, é o meu pão de queijo. Já detonei os 2. É só para você rir um pouquinho. Está pesado, né? Mas, querido, meu Deus, quando eu digo que é meu, eu não abro mão. Quando eu digo que é meu, porque eu tomei posse. Meu Deus, meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador, o meu refúgio, o meu baluarte. Amém, gente? Eu quero encerrar orando com você. Eu quero fazer desse momento um momento onde você possa identificar o que verdadeiramente é força para você. O que você entende como força ou fraqueza. Como você encara, né, as circunstâncias que você tem vivido. Como que você tem lidado com espinho na sua carne. O apóstolo Paulo chorou, clamou sim, mas aqui me diz
3 vezes. Eu e você estamos às vezes clamando e chorando por algo que muitas vezes é para te proteger, é para te guardar, é para você não se envaidecer, para você não ficar soberbo, para você manter a humildade, para você não perder a salvação. As circunstâncias adversas do apóstolo Paulo era um prazer para ele, porque ele sabia lidar com as circunstâncias, porque ele tinha um propósito, um objetivo muito bem definido, e passava pelo amor de Cristo. Te convido a você fechar os seus olhos, você aqui na comunidade, você na sua casa, querido, no seu carro, nesse momento que você assiste esse vídeo, o Espírito Santo de Deus quer tocar você, em meio à sua dor, ao seu espinho na carne. Deus não vai tirar muitas vezes, mas a dor será aliviada, se você entender que isto é para aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida. Eu não sei, querido, diante dessas referências que Davi faz, e diante das suas forças e fraquezas, como você tem lidado com as suas fraquezas? Talvez as suas forças você tenha se orgulhado muito delas, tem sido envergonhado por elas. Mas as suas fraquezas, quando você coloca diante de Deus, Ele transforma em força. Aí você, de cabeça baixa, trazendo para si mesmo o entendimento do que é força, do que é fraqueza, me faz lembrar de Sansão. Eu sempre me lembro de Sansão como referência, para que com o erro dele nós possamos ser mais assertivos. Ele é um homem escolhido de Deus, um homem que tinha força. Esse tinha uma força natural sobremaneira, rasgava um leão ao meio. Com uma queixada de um animal, ele matou 1000 homens. Uau, que tamanha força! Uma força no braço, mas uma fraqueza emocional muito grande. A sua fraqueza emocional o derrotou, o destruiu, porque havia muita força do braço, mas muita fraqueza no espírito. Você consegue entender como é muito louco tudo isso? E nós precisamos entender aos olhos da Bíblia. Um homem forte que se tornou um fraco e morreu com os olhos vazados. Meu Deus, coloque aí agora a sua vida, o seu espinho na carne diante de Deus. Talvez o medo, a dor, a tristeza, a solidão, um pecado, a ansiedade, talvez um abatimento, uma dificuldade de relacionamento, percas financeiras, percas materiais, talvez a sua saúde, eu não sei, querido, mas o Senhor opera nessa noite com poder, a força para você poder buscá-lo nessa noite, e que você siga a vida em frente, mesmo com esse espinho na carne. Eu quero desafiar você, que por algum motivo, ou por alguma circunstância, tem aí um espinho na carne. Eu acredito que todos nós, mas eu vou dar a oportunidade para você dar um passo de fé e ficar de pé onde você está, que eu quero orar pela sua vida. E você que está na sua casa, mesmo aí onde você estiver, dê um sinal para Deus. Se você não pode ficar de pé onde você está, levante sua mão, tenha uma postura, um posicionamento, levante seu ombro descaído, levante seu ombro. Aí você na sua casa, se coloque numa posição ereta, se for o caso, mas se posicione diante de Deus.
Feche seus olhos, olhe para você, não olhe para ninguém. Não deixe nada roubar esses poucos momentos que você vai trazer dentro de si um entendimento do que é força, do que é fraqueza, daquilo que tem te abatido e tem roubado a sua energia, a sua força. Deus quer transformar a sua fraqueza emocional, espiritual, familiar, financeira em força. Deus quer te dar uma visão, uma estratégia. Pense um pouco, lembrando também dos 10 espias que foram enviados à terra da promessa. E esses espias de cada tribo, ou seja, 12 espias, eles foram levados à terra da promessa que Deus havia prometido ao seu povo. E eles entram na terra, pisam na terra, veem a terra, mas não tomam posse dela. Eles não conseguiram, diante da fraqueza que eles viram, porque haviam gigantes naquele lugar, e a fraqueza que eles estavam eminente diante deles. Josué e Caleb olhavam a fraqueza deles como uma grande força. Como é que você está olhando, querido? Como é que você enxerga uma situação onde Deus pede para que você tome posse de algo, que você avance diante de um propósito, e você diz, não, mas não vai dar, tem gigante, tem uma série de situações, eu não consigo, não tem jeito. Essa palavra não existe, eu não consigo, eu não quero. Quando você diz eu não consigo, você está dizendo para você mesmo, eu não quero, eu não vou. São escolhas. 10 espias escolheram recuar, e Deus queria transformar aquela fraqueza em força, e assim Deus quer fazer contigo nessa noite. Nós estamos de pé, e a minha oração, Senhor, é para que o Senhor venha trazer revelação a nós, do que é força e do que é fraqueza. Nós não nos pautamos na força do braço, mas na força que vem do Senhor. Pai, é espinho na carne, que muitas vezes tem enfraquecido os teus filhos, tem paralisado alguns. Oh Deus, em nome de Jesus, que eles possam reconhecer como o apóstolo Paulo, que eles possam, Deus, entender que esta palavra que Deus deu ao apóstolo Paulo, ela nos cabe hoje. A palavra de Deus, ela revela a nós a tua vontade, o teu propósito, a revelação da tua palavra nessa noite nos diz, como Deus diz, o apóstolo Paulo nos diz, nesta hora minha graça te basta. Ou seja, tudo que eu já fiz para você, já é o suficiente para você me glorificar. O apóstolo Paulo toma posse dessa palavra, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor diz para você hoje, a graça dele te basta, porque o poder e a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando estou fraco, aí que sou forte, eu declaro sobre os teus filhos essa noite, em nome de Jesus, Pai. Deus meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente, o meu baluarte, diga isso a Ele. Toma posse do seu Deus, o Todo-Poderoso, Ele que nos dá força para vencer nossas dores. Pai, em nome de Jesus, que esse espinho na carne, oh Deus, possa nos fortalecer a vencer as nossas dores. Que espinho na carne, ó Deus, possa ser um instrumento para nos guardar, para nos proteger do maligno. Assim eu declaro, assim eu profetizo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para alguém, vá na força do Senhor.
Sente-se, por favor. Quero dizer para você que está aí na sua casa, você que assiste esse vídeo, prazer gigante estar com você. Que você possa viver na força do Senhor.